Sim. Nós vamos saber nessa noite se você está preparado, né? Porque conhecer a Deus todo mundo quer. Experimentar Deus todo mundo quer. Agora, viver como Deus pede, misericórdia, né? É difícil para nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma fé autêntica e como essa fé autêntica pode realmente nos levar à conversão e à libertação. Abra aí a sua palavra em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Inclusive quero avisar vocês, nós temos disponíveis lá em cima do altar, lá no nosso canto esquerdo, lá no meu canto esquerdo, algumas bíblias. Se você precisar, pode pegar lá. É só lembrar que depois do grupo você tem que deixá-la lá também para o próximo grupo de oração, tá bom? Mas aquelas bíblias são para uso nosso do grupo de oração. Você pode pegar sempre que precisar. Tá. Amém? Então vamos ler aí Marcos 14, 15. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero iniciar esse ensinamento fazendo para você uma pergunta. Você acredita, ou melhor, deixa eu mudar, eu acredito. Você acha que crer é o mesmo que ter fé? Sim ou não? Ficaram em dúvida, né? Crer é o mesmo que ter fé? É o mesmo. É o mesmo. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Vamos entender isso. Essa palavra não tem resposta certa e resposta errada. Amém? Mas nós vamos entender o que significam estas coisas. O Senhor disse agora na palavra para nós, direto da boca de Jesus ali, que muitos creram no Evangelho, arrependendo-se de seus pecados. Você pode acreditar em muitas coisas. Eu acredito que o Santos vai ser campeão. Corinthians. Mas tem que ter muita fé, não tem, gente? Eu acredito que o Corinthians também pode ser campeão. O Palmeiras, ou o time que você torce aí, vocês entenderam, né? Mas só acreditar basta? O que precisa fazer? De fé. Então não é a mesma coisa. Se só acreditar basta, ter fé então ficaria de lado. Entenderam uma pequena diferença? Agora existe uma ligação. Vocês vão entender. Para crer é preciso ter fé. E para ter fé é preciso crer. Estão interligadas, uma é dependente da outra. Porém, uma sem a outra é um problema. Eu não posso ter fé em qualquer coisa. A pergunta de hoje é: o que é ter uma fé autêntica? Nós já tivemos inúmeras pregações sobre fé e conversão, sobre o que é ter fé em Jesus Cristo, fé no Espírito Santo, fé em Nossa Senhora, fé nas coisas da Igreja Católica. Mas o que é uma fé autêntica mesmo? Você tem que entender que ter uma fé autêntica é o local e como você age para ser dependente de Jesus e de Deus. Esta é a grande diferença. Muitos creram no Evangelho. Muitos. Nesses 2014 anos e pouco mais ou menos, as pessoas creram no Evangelho. Mas muito poucas pessoas viveram a fé. Então não basta só você falar: eu acredito, eu creio. Pergunto para você de novo. Responda em alta voz para o povo de casa ouvir. Você acredita na Bíblia? Sim.
Acredita na palavra de Deus? Sim. Agora você vive tudo que está aqui? Não. Ah, intro a fé. Entenderam a diferença? Crer só não basta, meu irmão. É preciso ter uma fé autêntica. A fé implica compromisso. A fé implica movimento. A fé implica ação todos os dias. E quais são elas? Orar, entender a Jesus, viver os seus mandamentos, amar o irmão, crer e viver o Evangelho e a palavra de Deus. Aí entra a nossa fé diária que tem que ser alimentada. E esta é o princípio de uma fé autêntica. Vejam só. Você pode, como eu disse, crer e acreditar em muitas coisas. E pode também pôr fé em muitas outras coisas. Você pode colocar a sua fé num objeto inanimado, como tem muita gente fazendo por aí, não é? Ah, eu vou sair de casa, eu tenho que dar um beijo lá no meu objeto da sorte. Ah, minha casa agora está protegida porque eu coloquei uma ferradura ali atrás da porta. Ah, eu comprei ali, um trevo de 4 folhas. Coloquei lá em casa, então eu vou ter sorte agora. Você começa a colocar a sua fé num monte de porcaria, num monte de baboseira, coisas que os homens vão inventando. Deixam de crer no Evangelho, que é o princípio autêntico da salvação, e começam a investir a sua fé em objetos inanimados. Eu me lembro, há muitos anos atrás, logo no começo da caminhada, nós fomos fazer oração na casa de uma pessoa, e eu me lembro ainda, estava com o grupo do Demarque, que nós ajudávamos os grupos de oração ali do bairro Demarque, e uma mulher tinha uma criança que não dormia já há tempos, vivia com insônia a criança. Começou a ter problemas na escola, começou a ter problemas de saúde, porque não dormia direito. E nós começamos a conversar com a família, rezar junto com ela, tudo. Entramos na casa e nós percebemos que dentro da casa da pessoa, logo na sala assim, tinha uma mesa preparada, com uma florestinha pequena, com um monte de gnominho, uma maçã no meio, uma bruxinha, umas pirâmides, tudo colocado ali na sala da pessoa, que era um enfeite que eles tinham e eles acreditavam nessas coisas. E nós começamos a rezar, fizemos um acompanhamento e tal. Um dia, nós perguntando, não fui eu, uma outra pessoa perguntou para a criança por que ela não dormia de noite. Aconteceu alguma coisa, algum barulho, se tem medo de algo? A criança respondeu assim, porque tem vezes que o bichinho sorri para mim. Então você começa a colocar a sua fé em objetos de sorte, em coisas que não levam a nada, e ali é depositada toda a sua confiança. E você começa a fazer o quê? Acreditar naquilo. Na sua própria mentira, ou na mentira dos homens, como você queira. E ali começou a causar um problema na vida da criança. Agora vamos transferir isso para a sociedade atual. Você acha que tem muita gente colocando a fé em outras coisas? Assim, principalmente no bendito. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Está difícil achar aqui, viu? Tirei a mais baixa aqui que eu tenho. Tem muita gente colocando a sua fé, É ou não é verdade? Tem muita gente largando Deus. Ou pior, vamos olhar por outra forma. Tem muita gente usando a fé para ganhar o bendito dinheiro, não é? Vejam só quantos milhões, quantas pessoas enganadas. Nós vimos a semana passada aí algumas pessoas dando testemunho lá que foram ludibriadas aí pela Igreja Universal, perderam casa, carro, trabalho, ficaram na rua porque deram tudo para a igreja. A pessoa acreditou lá na igreja, colocou toda a sua fé lá no pastor, na sua igreja, naquela igreja dela, e perdeu o que tinha. Então vocês perceberam como que você ter fé e acreditar pode ser tanto para uma coisa boa, a palavra, Jesus, Deus, a igreja, ou você pode depositar em objetos, coisas, pessoas e quebrar a casa.
Ambas trabalham juntos. Fala para o seu irmão aí. Ambos trabalham juntos. Acreditar e ter fé. Agora, o que nós, como cristãos, estamos hoje aqui neste grupo, precisamos é ter uma fé verdadeira. E qual é a fé autêntica? Abra a sua palavra aí em Hebreus 11, versículo Hebreus 11, 1. Acharam? Olha o que Hebreus fala para nós. Hebreus 11, 1. O que é uma fé verdadeira? Nessa tradução, então, aqui que nós estamos usando é fenomenal. Preste atenção. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Esta é a fé autêntica. Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você crê nisso? Se você acredita nisso, crê e tem fé como esta fé que fala na palavra, você começa a ter uma fé autêntica. A fé autêntica é aquela que nos move todo dia a viver os valores do reino de Deus. Confessar os seus pecados e crer no Evangelho. Se nós vivemos isso todos os dias, nós vamos começar a ser guiados pelas coisas da moral, da consciência, do respeito, do amor pelos irmãos. Você começa a agir como Jesus agia, amar como Jesus amava, viver como Jesus vivia. Esta é a fé autêntica. Não basta dizer eu acredito mais. Não basta só dizer isso. Se você perguntar para qualquer pessoa aí, até para os candidatos, você acredita em Deus? Creio. Você acredita em Jesus? Creio. Creio no Espírito Santo? Creio. Mas aí, você é a favor do aborto? Nós vamos ter que ver o que a política vai falar, vai fazer. Entendeu? Esta é a diferença da fé autêntica. Nós cristãos católicos que vimos rezar aqui, que vamos à missa, não podemos ter uma consciência pela metade das coisas. Não podemos ter uma fé dividida. Eu creio na igreja católica, eu vou lá, eu gosto muito, eu gosto do padre, eu rezo, faço as minhas orações, mas depois é a favor da pena de morte, mas depois é a favor do aborto, mas depois é a favor da união dos homossexuais. Está aí o coitado do candidato que abriu a boca para tentar defender a família e está sendo escorraçado na internet, né? O povo não consegue mais entender a defesa da família com a defesa das pessoas. Ele foi claro, não estou defendendo ninguém, em nome de Jesus, né? Não é o meu papel hoje aqui. Não estou fazendo deixar, estou falando da fé. Você que está em casa me ouça bem, não estou fazendo nenhuma propaganda. Estou falando da fé. Ninguém mais pode defender a família. Ninguém mais pode defender a vida, porque você está sendo homofóbico, ou você está sendo ignorante com as pessoas, ou você está sendo isso aqui. Eu postei no meu Facebook essa semana, depois que eu vi os comentários sobre essas pessoas defendendo o aborto, a união, etc. e tal. E eu coloquei lá assim no meu Facebook mais ou menos isso. Eu falei, nós não podemos mais nem dizer, nem professar aquilo que nós cremos e vivemos, porque tem sempre uma pessoa falando que você é isso ou aquilo. Aí eu escrevi assim, meu pai fuma. Eu amo meu pai, mas eu não amo cigarro e nem o ato dele fumar. Escrevi desse jeito lá. Entreguei meu pai, né? Fumante há quantos anos, mãe? Uns 50 anos que fuma meu pai. Eu não amo esse ato nele, mas eu amo meu pai. Eu jamais vou abandoná-lo. Eu respeito todos os direitos dele.
mas eu não concordo com o ato dele. Aí eu escrevi embaixo assim: será que eu sou paterfóbico? Ou eu sou nicofóbico? Ou fumantifóbico? Bafóbico, né? Entenderam? Você não pode mais defender nada, estão tentando enfiar a goela abaixo e matar a nossa fé. Isto é um perigo. Agora eu quero abrir um parênteses. Hoje se faz necessário falar isso. Amanhã nós temos as eleições. Todos aqui, eu acredito que a maioria pelo menos votará. Não votará? Sim. Nós cristãos não podemos concordar com as coisas erradas. Isso é ter fé pela verdade, não é uma fé autêntica. A fé autêntica é aquela que segue o que Jesus fala, segue o que o Papa fala, segue o que a igreja fala e principalmente segue o que a palavra de Deus fala. Vou ler mais uma palavra para você. Se você pode pegar para você ver que eu não estou mentindo, está na sua Bíblia. Provérbios 29. Capítulo 29, versículo 2 e 4. Provérbios 29, 2 e 4. Você de casa também pegue, que é muito importante. Você que não tem a Bíblia, preste bem atenção. Provérbios 29, versículos 2 e versículos 4. Poderia até ler o 3, não teria problema, mas o que vale para nós aqui é esses dois agora. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Palavras do Senhor. Para tudo tem resposta aqui na Bíblia. Para tudo, até para política. Então amanhã, quando você for lá depositar a sua confiança lá, você vai votar naquele que você acredita, não é? 16, versículo 16. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Aleluia. Isso é ter uma fé autêntica. Pedir e esperar. Não colocar a confiança em nós mesmos, pois estamos morrendo por conta disso. Fé não é pensamento positivo. Já viu aquela pessoa que diz assim: não, tenho fé que isso vai acontecer e vai acontecer, porque Deus quer, né? As pessoas falam: não, se Deus quiser e Ele quer. Não é assim que você faz? Fé não é só isso. Fé é você acreditar, você ter certeza. Mas o que você tem que fazer para receber? Rezar, jejuar, comungar, fazer sacrifício, amar o irmão, perdoar, ajudar quem precisa, praticar as virtudes. Senão, meu irmão, não adianta só pedir não. E olha, não adianta só vir no grupo aqui. No grupo eu peço, o Senhor me atende. Cuidado, durante a semana precisa rezar, precisa continuar, porque senão o inimigo vai cobrar a gente, amém? Cobra. Você recebe a graça aqui e é preciso dar graça para os outros também. Então, durante a semana, depois que você sair desse grupo de oração, rezar em casa, rezar com a família. Aí depois vem: mas eu estou vindo no grupo já faz uns 5 anos e minha vida não muda. Dou-lhe uma bufetada na cara. Porque tem que mudar no dia a dia. Isso é ter uma fé consciente, uma fé autêntica, verdadeira. Olha para o seu irmão aí e fala para ele assim: seu cara de pau, não adianta só pedir, precisa ter fé, acreditar e se mover. Oh, glória a Deus. Está vendo? Aí você vai receber tudo que você pediu. Sabe por quê? O Senhor disse na palavra, não vou nem pegar, eu tinha separado, mas o Senhor disse na sua palavra: tudo que pedires em meu nome, já recebeste. Mas para que isso aconteça, é preciso estar na fé, na caminhada, na oração, todos os dias. Daniel, eu rezo todo dia. Eu tenho fé.
Eu estou fazendo oração em casa, mas eu ainda não recebi. Calma, porque você comprou pela internet, entendeu? Tem que ter paciência. O tempo de Deus é diferente do nosso. Se Ele for te dar aquilo ali para você se perder, Ele não vai te dar. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Tudo aquilo. A gente dá risada, mas eu já vi isso acontecer. Nós vimos um testemunho há algum tempo atrás também, um menino que pediu insistentemente para a mãe: dá uma moto, dá uma moto, dá uma moto, dá uma moto, me dá uma moto, me dá uma moto. Estou dando um exemplo do filho com a mãe, né? A mãe pegou e deu uma moto para ele. Uma moto. Foi o que eu lembrando, né? O menino saiu com a moto, o que aconteceu? Caiu, morreu. Às vezes a gente faz isso com Deus. Senhor, me dá isso, 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 me dá isso. Deus não quer te dar. Você vai lá e move todas as coisas para conseguir, compra por conta própria lá, né? Acontece uma besteira na sua vida. Entenderam? A fé autêntica é esperar, é pedir e aguardar. É isso que nós lemos em Hebreus, que tudo que você já pediu, você vai receber. É dar um passo sem saber se tem realmente piso na frente. Esta é uma fé autêntica. Quantas coisas aqui na comunidade que nós estamos fazendo e nós não saberíamos como ia acontecer. Olha esse piso que você está pisando aqui. Até hoje a gente fica se questionando como Deus foi bom conosco aqui. Mais de 12 mil reais de piso. A laje daqui, mais de 12 mil reais de laje. Eu não tenho esse valor, ninguém da comunidade tinha. É um passo na fé. Compra que nós vamos dar um jeito, né? O Senhor vai abençoando, vai fazendo. Eu sei que na tua casa também não falta providência quando você faz as coisas com fé, quando você reza. Não falta nada. Quantas coisas Deus proveu para você já? É só você entender isso. Então uma fé autêntica é uma fé por completo. Não seja mais um dominado pela TV, pelas músicas, pelo rádio, pelas que as pessoas falam por aí afora. Amém, povo de Deus? Seja justo. O que a igreja fala? O que a igreja fala sobre o casamento homossexual? Tem que amar o pecador e não o ato de pecar. O que a igreja fala sobre o aborto? É totalmente contra, é um assassinato. O que a igreja fala sobre a pena de morte? Não pode matar o ser humano, ele pode até ficar preso, mas tirar a vida dele ninguém pode. A gente tem que conhecer a nossa fé autêntica. Não adianta só falar: vou na igreja, acredito em Jesus, depois é a favor de tudo. Vou te dar um exemplo corriqueiro. Um exemplo corriqueiro. Você está assistindo um filme lá de ação. Todo filme tem um mocinho, um bandido, um vilão, não é? O vilão judia do mocinho até o final. Bate no mocinho, mata a família dele, judia dele, prende ele. Você começa a torcer pro mocinho, não é? Aí chega a grande cena do filme: o mocinho e o bandido. Eu aposto com você que você fica torcendo pro mocinho matar o bandido de uma maneira muito mais cruel do que o bandido iria matar o mocinho. Não é assim? É o que a televisão está colocando na nossa cabeça. Que a gente tem que pagar o mal com o mal. Sendo que Jesus ensinou o quê? Valores morais, valores do reino. Amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. Se bater numa face, ofereça a outra. Se pedir a sua túnica, dê também a sua capa. O protagonismo do reino é totalmente diferente do que os filmes e as novelas pregam para nós. Novela, então, não vou nem entrar nesse detalhe, misericórdia de Jesus, amém, aleluia. Não vou, né? E falar de novela já passou, né, gente? Eu acredito que você não assiste mais novela, amém? Não senti firmeza nesse amigo. Cuidado, hein? Cuidado. Sem fé nós caímos nas tentações e pecamos. Se a gente perder uma dessas duas condições, nós morremos. Amém?